Olá, começando mais um programa Papo Coaching. Esse programa que foi criado e desenvolvido há quase 2 anos, para levar até vocês conhecimento pessoal e profissional para o seu crescimento, né? Então, através de informações relevantes e importantes de profissionais fantásticos pelo Brasil e fora do Brasil, como é o caso de hoje. E a gente está aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. A gente deixa o nosso grande abraço. E para você que nos acompanha pelo YouTube, @hajacerto para quem ainda não conhece. Vem seguir e vem interagir com a gente, que é sempre bom. Gente, e hoje nós vamos falar de um assunto que, no momento presente, é muito importante. Nós vamos falar de mentalidade do futuro. Qual a mentalidade que você está tendo agora, que vai te levar para onde você quer? O que você está desenvolvendo com isso? E nós vamos chamar o nosso grande amigo, para falar com a gente isso aí. Meu amigo, seja bem-vindo aqui com a gente. Eu quero que você se apresente, fale de onde que você é, o meu público vê a importância de onde a gente está te trazendo, hein? Obrigado, Aldrin, obrigado todo o seu público. Eu sou Pablo Paucar e eu estou falando diretamente do Equador, de Quito, Equador, embora eu more em Campinas, no Brasil, mas eu não sou brasileiro, eu adoro esse seu país, eu costumo brincar que eu sou o brasileiro morando no corpo do equatoriano, porque eu gosto da sua cultura, gosto da comida, da música, gosto muito do ambiente brasileiro, para mim é minha segunda casa, então eu sou muito, muito feliz de estar morando no seu país, vim passar uns dias aqui no feriado, nas festas, a visitar a minha família, mas eu já estou de volta. Legal demais. Meu amigo, e eu queria que você abordasse um pouquinho esse vasto conhecimento, essa vasta abrangência que você trabalha. Você trabalha com a parte de autoconhecimento, de melhoria na gestão, de melhoria na performance, né, na mentalidade, de como eu desenvolvo a mentalidade, né, porque tudo isso é importante, né, porque senão eu me deixo para trás, né, eu começo a crescer, daqui a pouco eu fiquei lá atrás e não consigo acompanhar, né. Então, como é que eu desenvolvo isso? Fala um pouquinho para a gente aí, o que o nosso público pode entender como esse desenvolver de mentalidade do futuro? Sim, exatamente. A primeira coisa que todos precisam entender, né, que nós estamos numa contínua melhoria, né? Nós não somos produtos terminados. Então, dependendo do grau, dependendo do estágio que você se encontra, você terá algumas fases de desafios, alguns desafios para teu bem, para evoluir. E eu vejo nesses últimos 30 anos que eu ajudo as pessoas a crescerem os seus negócios, a irem para frente com a sua própria vida, inclusive, eu vejo que um dos principais fatores que atrasa a pessoa e que faz com que ela patine por muito tempo é a questão da autoestima. A pessoa, ela não acredita que ela deve prosperar, que ela pode crescer, que ela merece ter prosperidade, e isso tem a ver muito com a identidade. Ela não sabe quem ela é. Então, quando a pessoa ela não tem essa ideia clara, ela está muito aquém. A sua visão de si mesma é desvalorizada, é pequena. Então, você se comporta como você se percebe. Se você se percebe pequeno, quem sou eu para falar de aquilo? Quem sou eu para prosperar? Quem sou eu para ser rico, né? A minha família toda mora naquele lugar, naquele bairro, ninguém da minha família saiu adiante, prosperou. Então, você tem todas essas crenças, e então a sua autoestima permanece baixa. Eu costumo ilustrar esse ponto com uma história muito rápida daquele leãozinho, né, o Simba, o Rei Leão, quando o tio Scar falou que ele foi o culpado da morte do pai, ele vestiu uma identidade que não lhe correspondia, de culpa, ele sentiu medo, ele sentiu vergonha e ele fugiu. Quando ele fugiu, ele encontrou o Timão e o Pumba, né, que falaram que esquece o seu passado e aqui Hakuna Matata e tudo mais, mas quando ele esquece o passado, ele esquece quem ele é.
e ele esquece tanto que ele tem sangue real, ele esquece até mesmo que ele é um leão. Ele começa a comer inseto, verme. Então, imagina, por que muitas pessoas estão comendo insetos? Porque elas esqueceram quem elas são. Esqueceram a sua linhagem, não sei qual que é a sua crença, mas existe uma centelha divina em cada um de nós, existe uma ligação com o Supremo, e você, então, faz parte daquilo. Só que quando você se desconecta, quando você esquece aquilo, você começa a viver uma vida muito pequena. Então, a meu ver, no início da minha mentoria, a primeira coisa que eu corrijo é a sua autoestima. Porque quando você se empodera, quando você descobre quem você é, agora sim você percebe que está vivendo uma vida pequena, e você começa a agir de forma diferente, e tudo começa com acreditar que você merece mais, que você pode mais, que você deve sim prosperar, que você deve sim melhorar, que você deve sim crescer. E agora isso te dá um outro brilho no olho. Esse é o primeiro passo, meu amigo. Esse é o primeiro passo, autoestima. Que legal, cara. Que analogia bacana. Parabéns por essa analogia. E é tudo aquilo que você falou mesmo. Nós viemos aqui para evoluir, né? Você veio para fazer um processo de evolução, de melhoria, e tudo isso passa pelas suas crenças, né? E tem gente que tem crença que coloca ele lá embaixo mesmo, né? É aquela situação. Uma vez eu fiz uma analogia também, que é o seguinte: o que diferencia o burro de carga do burro de montaria é basicamente o jeito de olhar. O burro de carga, ele olha para baixo. O burro de montaria, ele olha para cima. Então é o seguinte, é uma analogia também da forma que você se vê. E você falou uma coisa muito linda aí, da centelha divina, porque a partir do momento que eu sou reflexo do cara que fez tudo, por que Jesus veio como ser humano? Para mostrar a gente que é possível fazer como ser humano. Ele podia vir como um anjo, podia vir como uma luz, enfim, do jeito que ele quisesse, mas não, ele queria nos mostrar que do jeito que nós somos, nós podemos fazer diferente, nós podemos ser cada vez melhor. Então, é aquele negócio, ele deixou um exemplo. E eu estava conversando num outro programa com o Marco Túlio sobre o PNL, e ele falando exatamente isso. É a forma que eu observo e que eu ajo, a forma que eu interpreto e que eu sigo para fazer, né? Então, assim, isso é muito importante. E assim, beleza, nós falamos aí, tem gente que está vendo o copo meio vazio, né? Aquela historinha do copo meio cheio, meio vazio. Tem gente que está vendo a historinha do copo meio vazio. Agora, como é que eu consigo dar esse up à pessoa para que ela consiga ter mais visão dela mesma, para acreditar nela mesma? Como é que você dá? Que dica que você dá para a pessoa mudar esse aí? Você falou já, autoconhecimento, né? Autoestima. Aí vem o segundo... Como é que eu melhoro a minha autoestima se Sim. tudo que eu faço me leva para o buraco? Aí vem o segundo passo, né, o segundo pilar, que é a autorresponsabilidade. Porque enquanto a pessoa pensa que as circunstâncias externas decidem onde que ele vai chegar, ele fica num cantinho, muitas vezes até com os dedos cruzados, principalmente no Réveillon, esperando que o governo mude, que a crise acabe, que os preços baixem, que a economia melhore, para que então minha vida possa mudar. E quando acaba 2023, a pessoa então justifica, ela explica que a vida não mudou, porque o governo não mudou, a crise não acabou, o dólar não baixou e a economia está tudo igual. Então eu me permaneço numa situação de impotência, numa situação de vitimismo, porque eu estou entregando o poder de escolha para as circunstâncias externas. Agora, quando eu decido, quando eu assumo a responsabilidade, olho no espelho e falo, a minha vida vai mudar porque eu vou fazer ela mudar, independente do governo e das circunstâncias externas, então eu assumo a posição de protagonista. A pergunta é, então, o que eu posso fazer a respeito? Ou que esteja 100% no meu controle. Então, se acordar mais cedo está no meu controle, eu vou fazer isso, isso não depende do governo. Se ler livros, estudar, está no meu controle, isso não depende dos preços ou da crise. Então, eu vou fazer as coisas que dependem 100% de mim, e dessa forma, eu acabo fazendo pequenas mudanças de mentalidade e comportamentais que geram uma mudança,
geram um efeito nas pessoas que estão à volta e na vibração, na frequência, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Como você, de fato, atrai pessoas e circunstâncias acordes ao seu pensamento promotor, a sua vibração. Você está se conectando, você está sintonizando a sua própria realidade e as coisas que te acontecem, sejam boas ou ruins. Isso é legal demais, porque é mais ou menos o seguinte, é a pessoa ser realmente o protagonista da sua vida, porque tem gente que está vivendo como papel, não está usando o papel principal, está sendo coadjuvante, né? E o mais interessante ainda, que você deveria ser o diretor da sua história. Né? Você deve escrever a sua história e atuar como ator principal. Né? Isso é importante, porque o vitimista, que é o mal que acompanha a humanidade, ele é justamente isso que você falou. A culpa não é minha. Eu não tenho sucesso, mas não é culpa minha. A culpa é do outro, do outro, do outro, do outro. Sempre. E tem uma camisa que eu gosto muito, que é o seguinte: seja bom em desculpas, e você não vai ser bom em mais nada. Né? Então, enquanto você conseguir colocar a culpa no outro, você não vai ter ação. E aquela teoria do 90-10, que 10% das coisas que acontecem com você não tem controle, e 90% é como você responde aquilo, né? Que é toda a sua vida. Né? Então, se você fica, igual você falou, se você fica agachadinho lá no cantinho sem fazer nada, os 90% vão passar. E os 10% vão fazer a sua vida ser ruim ou boa. Geralmente vai no ruim, né? Porque se você não está fazendo nada, tudo te puxa para baixo, né? Exatamente. E aí você já criou já nossos espectadores o desejo já sobre esse negócio do próximo item, né? Que trabalha que vem a parte energética do negócio também. Como é que eu atraio, tudo isso aí. Vamos falar disso aí, porque isso aí eu vejo todos os passos são importantes. Você precisa, degrau por degrau. Você precisa trabalhar um por um para você subir sua escala de sucesso. Mas esse também é um importante, né? Essa parte de por que eu estou agindo como vítima, aí nada é culpa minha, tudo é culpa dos outros, e aí eu não atraio o que eu quero, eu só atraio coisa ruim, exatamente essa energia, né? Exatamente, esse é o terceiro pilar, que daí é a mentalidade. A mentalidade é tudo aquilo que você sabe, o processo como você adquiriu esse conhecimento, mais as decisões que você toma com aquilo que você sabe. O problema é quando esta informação está distorcida ou ela é incompleta. Então, o tempo todo eu tomo decisões erradas, porque eu não tenho uma base. Eu vou dar um exemplo. Se eu te falo, eu vou te dar 10 mil reais, você se joga de um avião sem paraquedas? As pessoas na plateia, nas minhas palestras, falam não. Só que quando eu repito a frase e falo, não vou repetir a frase, eu vou te dar 10 mil reais, você vai se jogar de um avião sem paraquedas, ele está estacionado. Então, esta pequena frase no final fez total diferença, completamente diferente o cenário, e agora a pessoa quer se jogar. Só que eu falo, não, mas não adianta, porque a vida, ela vai transcorrer na sua frente e ela vai se apresentar para você tomar decisões naquele momento. E quando a oportunidade passou, ela já passou porque você achava que o avião estava voando, porque você não tinha conhecimento, a tua visão não estava preparada, seu olhar não estava preparado para reconhecer uma oportunidade. Você viu o risco, você teve medo, você não analisou direito. Enfim, o avião nem estava voando, ele era de brinquedo. Então, em uma situação a informação era incompleta, e em outra situação a informação estava distorcida. Então, a maioria das pessoas, elas morrem de medo de um monte de coisas e elas não têm, de fato, capacidade para tomar decisões e elas erram todos os dias porque o conhecimento matriz, que eu chamo de programas, nossa mente como um computador, e ela vai sendo carregada com programas de terminação EXE. Então, eles são executáveis, eles executam esses comportamentos. Então, você tem comportamento de medo, você tem comportamento de dúvida, você tem comportamento de procrastinação, você não age na hora que tem que agir, e tudo isso foi implantado durante sua infância, enquanto você pensava que o dinheiro era ruim, enquanto você pensava que o dinheiro não traz a felicidade, e esse monte de meias verdades.
Porque quando alguém chega na tua casa e fala, não, mas você está falando de negócios, de dinheiro, eu prefiro ser pobre e feliz. Talvez você já ouviu aquilo, mas se naquele momento você não tem recurso mental para você rebater isso, automaticamente teu subconsciente ele faz uma equação. Se eu quero ser feliz e então eu preciso ser pobre para ser feliz, então eu não vou permitir que você prospere, porque a minha finalidade é ser feliz. Aquela frase, aquela meia-verdade fez sentido, então eu escrevi aqui, cada vez que apareçam oportunidades, eu vou te sabotar, porque você precisa ser feliz, você quer ser feliz. Se naquele momento você parasse, tem um policial na mente, vê que é uma opinião errada, ruim, eu posso parar aquilo, eu posso falar, você prefere ser pobre e feliz, isso é ótimo, porque você tem escolha, mas eu escolho ser rico e feliz. Ó, subconsciente, escreve aqui, eu, Pablo, prefiro ser rico e feliz. Depende da combinação que você quiser, até porque o dinheiro ele não influencia de fato na felicidade. Nós temos várias áreas, né? Física, mental, social, espiritual, econômica, familiar, profissional, tem várias. E a felicidade, ela não está na área econômica, ela está na área espiritual. E o dinheiro está na área econômica. São duas áreas diferentes. É como se eu falasse, eu vou puxar muito ferro para eu ser inteligente. Não, se eu puxo ferro, eu vou fazer músculo. Se eu quero ser inteligente, eu preciso assistir esses vídeos, essas entrevistas incríveis. Eu preciso ler livros, eu preciso ir nos treinamentos, nos cursos. E aí eu vou trabalhar essa outra área. Agora, claro, a pessoa pode subir num ônibus de São Paulo até Salvador, na Bahia. De ônibus, chegar super feliz. O outro pode subir no avião, chegar em Salvador, super feliz também. Só chegou mais rápido. Porque o dinheiro não te dá felicidade, te dá conforto. Agora, quando você tem mais conforto, você pode viver algumas alegrias que são confundidas com felicidade, mas são alegrias que te dão prazer, e o prazer te dá esse estado ali que permite ter eu diria que a paz é a nova felicidade. Então, se você tem as contas pagas, você tem essa paz que te permite olhar para as outras áreas, te permite ter mais tempo para cuidar da sua área física, do teu corpo, vai para o dentista, vai para férias com tua família, volta numa escola, ou seja, você não tem aquelas preocupações que te tiram a paz quando falta dinheiro e que acaba, então, produzindo o efeito contrário. Olha que interessante. Então, aquele negócio de eu prefiro ser pobre e feliz, isso não tem, assim, é uma frase tão absurda, mas que ela é utilizada e que confunde a cabeça da pessoa, e aí vem aquelas crenças que são como arquivos, e esse arquivo é executável, e cada vez que ele quer uma oportunidade, esse arquivo trava. É como um arquivo defasado ou um arquivo com vírus, que se chegar no seu e-mail um PowerPoint, e ele é muito antigo, então uma crença antiga, ela não abre e trava. Então as pessoas vivem as suas vidas travadas porque elas não têm arquivos atualizados ou nunca chegou um arquivo sobre riqueza, sobre prosperidade, porque as universidades não ensinam essas matérias. Sucesso 1, riqueza 2, prosperidade 3. Eu queria fazer essas matérias, mas não tem. Então a gente precisa estudar nesse tipo de vídeos, em livros que ensinem como os ricos pensam, e de fato ali sim, nós vamos ajustando, vamos passando um antivírus. Perfeito. Eu gostei dessa analogia também dos EXE, dos aplicativozinhos aí, porque é justamente isso. E esse fato muitas vezes, os nossos antepassados, nossos pais, avós, por não ter uma condição financeira, assim, ela, pai, me dá um carrinho, ele vai assim, pô, filho, peraí, você já ganhou uma bola? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Então, aquilo tudo foi inserido dentro da mente da gente como crença, né? E ele já faleceu, era um estilista brasileiro, e ele chegou a deputado federal, tal, e ele falou numa entrevista um negócio que eu gostei muito. Ele falou que é o seguinte: a vida é feita para você viver em harmonia, alegria e paz. Só que tem momentos de tristeza. E aí ele falou um negócio que eu guardo para mim. E aí ele falou com o apresentador assim: olha, eu prefiro chorar dentro de uma Mercedes que chorar dentro do ônibus. Eu achei fantástico isso, porque realmente é o seguinte: não quer dizer que você tem dinheiro, que você não vai ter problema, que você não vai ter tristezas, né? Porque senão a gente não via aí milionário suicidando, né? Então, assim, é todo um conceito, e você colocou muito, muito bem essa parte das categorias,
Porque você tem que estar bem em todas. Senão é mais ou menos assim. Você vai fazer academia e você vai fortalecer só sua perna direita. Sua perna direita vai ficar musculosa, igual jogador de futebol. E sua perna esquerda vai ficar magrinha. Se você for correr, você não consegue. Entendeu? Porque não tem ajuste ali. Então, o que você tem que fazer é em todos os sentidos. É lógico que tem coisa que vai pesar na outra, né? E vão concomitantemente. Mas tudo isso envolve em crença. Agora, uma coisa importante também que você citou aí, que é o seguinte: a gente tem crenças que foram inseridas por nossos pais, nosso convívio. Né? E eu sempre brinco que a gente é feito, sempre brinco não, sempre falo sério, que a gente é feito de três coisas. A gente é feito do que a gente come, né? Do que você alimenta o seu corpo. A gente é feito do meio que você vive e do que você acredita que você é. E aí vem, mais uma vez, aquela centelha divina lá que as pessoas estão cada vez mais descrentes nisso. E nesse momento que eu entendi que eu preciso mudar, eu quero mudar. Muitas vezes até eu não sei como ainda não. Mas só o desejo já é uma mudança, né? Qual é o próximo passo que eu faço para isso? E aproveitando o gancho também é o seguinte, eu sei que você tem uma mentoria maravilhosa, eu queria também que você entrasse na mentoria e falasse para a gente um pouquinho como é que funciona a sua mentoria e como que pode ajudar essas pessoas que querem fazer essas mudanças. Exatamente. O quarto pilar, então, depois de que eu já acredito que eu mereço, depois já corrigi a autoestima, já sei que depende de mim, então eu já tive autorresponsabilidade. Eu arrumei a minha cabeça, o meu modelo mental começou a ficar mais ajustado para eu tomar decisões melhores. O quarto pilar agora é a disciplina. Eu preciso ter disciplina para eu executar, para eu caminhar, para eu fazer acontecer. Porque um sonho que não tem disciplina se torna ilusão, se perde. Eu estou imaginando, estou almejando, mas a colheita não é de quem almeja. A colheita não é de quem deseja. A colheita é de quem planta. E para plantar precisa disciplina. E são poucas disciplinas repetidas todos os dias que geram um efeito maravilhoso. O milagre da saúde, né? Dar os ingredientes corretos e com disciplina executar aquele hábito saudável, né? E todos os dias fazendo algo que te leve nessa direção. Porque o sucesso e o fracasso são dois extremos do mesmo caminho. Só que a pessoa escolhe todos os dias para qual desses extremos está caminhando. E se a pessoa caminhar para o lado errado, mesmo caminhando para o lado errado, precisa de disciplina, de foco, de determinação, de persistência. A pessoa precisa fumar todos os dias um maço inteiro e todos os dias tem que lembrar daquilo, ser determinado, colocar um orçamento para comprar a cartela todos os dias. Persistência, 10 anos fazendo aquilo e agora teve sucesso, fez o efizema pulmonar. Deu tudo certo, só que deu certo do lado errado. Ele podia ter caminhado para esse extremo aqui. Então, as disciplinas, elas mandam, elas acumulam. É como lavar o carro e no outro dia você passa o dedo, tem poeira. Então, a poeira do fracasso, a poeira dos problemas, a poeira das dívidas, a poeira, ela vai grudando em você. E eu preciso tomar banho, dizia o Zig Ziglar, né? A motivação é como você tomar banho. Precisa tirar aquela poeira que gruda, aquela poeira de negatividade que gruda em nós todos os dias e limpar aquilo para que você, de fato, cumpra com o seu papel no dia a dia. E essas disciplinas, elas não são 100, não são 200 disciplinas, são 4, são 5 coisas em cada área, né? São 5 coisas que vão te garantir 80% do sucesso naquela área. E é fácil ver, se nós pegarmos a área física, por exemplo, quais são as 4 ou 5 coisas que me dariam 80% de saúde. Eu vejo por alimentação saudável, descanso, atividade física, hidratação e talvez não ter vícios. Então, com estas 5 coisas, eu posso dizer que 80% da minha saúde estaria garantida. E olha que interessante, na área de alimentação, os nutricionistas dizem que comer uma maçã todos os dias faz bem, né, é saudável. E eu pergunto para as pessoas, comer uma maçã todos os dias é fácil ou difícil? E isso é uma coisa fácil. E por que não comem, então? Porque tudo aquilo que é fácil de fazer
é fácil, é mais fácil de não fazer. Então, ler uma página por dia é fácil. Pegar o controle remoto e ligar o Netflix é mais fácil. Sair e fazer uma atividade física no quarteirão da sua casa é fácil. Ficar deitado mais 5 minutos embaixo da coberta é mais fácil. Então, nós estamos lutando continuamente com aquilo que a nossa mente quer nos colocar naquele caminho da facilidade, e a disciplina te coloca no caminho do resultado. E aqui tem uma coisa muito interessante, tem a diferença entre a motivação e a disciplina. As pessoas, elas pensam que se ficar motivado é só aquilo que conta, só que você não está motivado todos os dias, então você precisa da disciplina. A nossa mente é como uma cebola que tem várias camadas, e a motivação é uma camada muito superficial, muito externa. Então, a pessoa ficou motivada, só que amanhã ela fica desmotivada. Então, a motivação é só a primeira camada. Ela tem que entrar mais profundo e se tornar convicção. Porque, então, quem tem convicção faz por disciplina e não por motivação. A pessoa não vai para a igreja porque ficou motivado, vai porque tem convicção, e assim mesmo ela tem que ter convicção dos seus hábitos de leitura, de estudo, de atividade física, de alimentação, porque então não dependo de eu ficar motivado. Porque eu fiquei motivado em comer um bolo. Não, mas a disciplina, ela me controla. Mas eu não quero fazer atividade física. Não, mas a disciplina, ela me faz ir na academia, e quando eu chego lá, falar, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu cheguei aqui, porque eu vou sentir o efeito da disciplina. E esse aqui é o mistério, né? Por que as pessoas, então, elas vivem só da motivação, só fazem quando gostam, só fazem quando têm vontade, e o corpo não vai te dar vontade. Então, se não tiver disciplina, a coisa não caminha, não anda. Isso é verdade. E o grande detalhe, a própria Bíblia fala que o homem precisa ter a disciplina para seguir o caminho correto, né? Então, isso é importantíssimo. E até na criação de filhos também, a gente vê muitos pais sendo amigo dos seus filhos. Eu não estou falando que não tem que ser amigo, mas ele tem que ser pai primeiro. Ele nem tudo que ele tem que fazer vai agradar o filho, porque ele tem que corrigir, ele tem que disciplinar, ele tem que direcionar, e tudo isso, né? Meu amigo, mas que fantástico esse nosso bate-papo, e eu falei com você, né? Quando a conversa é boa, num instantinho, tempo boa, nós estamos chegando já no finalzinho do programa, e aí eu queria que você usasse esses minutinhos finais para falar da sua mentoria e deixar também as mídias sociais de onde o pessoal te encontra, para seguir você e para ter mais informação. Exatamente. Meu Instagram é Pablo M. Paucar. Pablo M. de Maurício, M. Paucar, com U. Pablo M. Paucar, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você me encontra. E a minha mentoria, ela é um grupo de pessoas que estão querendo levar o seu negócio ao próximo nível, e eu abordo cada uma destas etapas, né, da parte de autoestima, da parte de mentalidade, e eu adiciono mais duas coisas, que é a parte de estratégia, porque o seu negócio, ele pode estar falhando em alguma destas questões. Ou você não tem merecimento, ou você não está com a mentalidade correta e está se sabotando o tempo todo, ou você já corrigiu, ajustou aquilo, só que na parte estratégica, principalmente em como você se apresenta no mundo online, como você traz o teu negócio do offline para o online, a comunicação que você está tendo com o teu público, ela está errada, então aqui nós temos que corrigir, e também na sua liderança, como você lida com os seus funcionários, com a sua equipe de vendas, como você trata eles, quais são os incentivos que eles têm, o tipo de liderança que você exerce com essa equipe, que faz total diferença. Então, a mentoria, ela aborda todos esses assuntos, e eu estarei muito feliz de trazer essas ideias novas, e se você, por acaso, está começando na sua jornada empreendedora, não tem negócio, está num emprego, mas quer sair, quer empreender, então eu tenho uma outra abordagem para você, inclusive eu tenho alguns negócios, porque eu participo de várias startups, de vários negócios, então eu meio que te ajudo a escolher
qual opção você quer para começar a sua jornada empreendedora. Eu te entrego um veículo para você poder se formar, para você poder aprender na prática como ganhar dinheiro em um ambiente protegido, onde você não precisa investir grandes quantidades de dinheiro, onde você precisa abrir loja, locais comerciais, funcionário e tudo mais, onde você comece num ambiente onde você começa a aprender dentro de uma incubadora empresarial e você começa a ganhar dinheiro enquanto aprende. Então, isso também faz parte da minha mentoria. Então, eu estarei muito feliz se você quer aprender junto comigo e quer que eu seja o seu mentor. Perfeito, meu amigo. Gente, olha, informação boa e de qualidade está aí, né? Vamos lá do outro lado buscar o nosso amigo para trazer isso aí para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado pelo seu convite, meu amigo. Então é isso aí, gente. E lembrando mais uma vez que tudo que você está vendo aqui tem que colocar em prática, senão vira obesidade mental e não funciona para nada. E a gente vai chegando mais uma vez ao final de mais um programa. A gente passa para agradecer novamente todo mundo que nos viu pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, e todo o pessoal também que nos vê pelo YouTube aqui, e que comente, deixe os comentários, e vão lá, sigam os canais que ele colocou aí para a gente, que tem muita informação relevante e importante lá também. E a gente vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo programa ou por aí na internet. Um grande abraço, tchau. Thank you.